coisas da linguagem corporal que podem nos ajudar. Uma apresentação, ela não é só linguagem verbal, tanto para quem nos assiste quanto para a gente mesmo. Então, tem uma professora e psicóloga de Harvard, não sei se já ouviu falar dela, Amy Cuddy. Ela tem também várias palestras, ela é muito boa, vale a pena assistir. Ela fala exatamente, ela fez vários estudos sobre a linguagem corporal. E ela fala que nosso corpo e nossa mente estão sempre conversando. Então, a gente precisa mandar as mensagens certas. A gente precisa aprender a mandar as mensagens certas. Então, muitas vezes, antes da gente ir para uma apresentação, qual a postura que a gente está? A gente está olhando para baixo, mexendo no celular, ou lendo alguma coisa assim, nos preparando tudo assim, com o ombro para baixo, a cabeça para baixo, olhando para baixo. Na maioria das vezes que eu vi alguém se preparando para uma apresentação, a pessoa estava assim, lendo, anotando e tal. E óbvio que é importante a gente ler, é importante a gente saber. Mas, imediatamente antes da sua apresentação, não faça isso. Você precisa já estar com uma boa postura, um olhar reto, porque isso tem, literalmente, a capacidade de enviar hormônios positivos para o seu cérebro. Então, a confiança que você vai exibir, mesmo que você não tenha ela vem, primeiro de tudo, da sua linguagem corporal. E a linguagem corporal também tem a capacidade de sugar de você essa confiança. Então, se você fica o tempo todo assim, se você fica com as mãos assim, mexendo na unha, mexendo no cabelo excessivamente, tudo isso passa mensagens de desconfiança e nervosismo para o outro e também passa para a gente. O nosso corpo sente e entende isso. Então, se você quer transparecer confiança, você precisa acertar, antes de tudo, a sua postura. Não adianta achar que isso não importa. E essa postura também importa para o outro. Também importa para quem te assiste. A banca avaliadora, ela vai começar a te avaliar antes mesmo de você abrir a boca. Como a gente faz com todo mundo. Eu duvido, Joana, e quem está assistindo, que vocês, como eu, esperam a pessoa começar a falar para ter conceitos pré-estabelecidos sobre a pessoa. A gente começa a pensar coisas positivas ou negativas antes mesmo da pessoa abrir a boca. Então, quando a talvez... gente observou, já começa a julgar. Exatamente. Às vezes nem de uma forma intencional e às vezes a gente julga de forma positiva. Fala, caramba, aquela pessoa parece confiante, aquela pessoa, ela sabe do que ela tá falando, ela tem domínio. Às vezes antes da pessoa abrir a boca. Então, a nossa linguagem corporal, ela tem muito poder de ser eficaz nesse sentido. Então, gente, prestem muita atenção na linguagem corporal de vocês. Isso faz toda a diferença, tanto pra gente quanto para as pessoas que estão assistindo. Outra coisa, olhar nos olhos da banca avaliadora. Olhar nos olhos da banca avaliadora. Não ficar olhando para o lado, para o outro, para a parede. Busque os olhos deles e olhe. Quando você estiver falando, olhe um pouco para um. Terminou um raciocínio, olhe um pouco para outro. Porque assim, quando a nossa sociedade ela foi se formando, e a sociedade entende hoje, mesmo que involuntariamente, que quando a pessoa não olha nos nossos olhos, ela tá o quê? Normalmente, quando a pessoa não olha nos olhos, tá o quê? Tá com vergonha, assim. tentando fugir daquela situação, tá se sentindo às vezes inferior àquela outra pessoa que tá ali. E principalmente tá mentindo. A sociedade tem uma avaliação muito dura disso. Então, se você não olha nos olhos na hora de falar, é porque você está se sentindo inseguro, ou você está nervoso, ou você está mentindo, ou você não quer dizer o que realmente que você está dizendo. Então, olhar nos olhos por si só transmite muita confiança. Então, se você é uma pessoa que não tem muita confiança, tem medo, se sente inseguro, a primeira coisa que você precisa fazer é acertar a sua linguagem corporal para ela te ajudar a passar essa confiança antes mesmo de você abrir a boca. Porque aí quando você abrir a boca, você vai só comprovar para quem está te ouvindo aquilo que eles já pensaram sobre você, que você é uma pessoa confiante. Então a linguagem corporal ela é essencial. Tem um vídeo, uma palestra lá no TEDx
que eu não lembro quem é agora, eu assisto várias, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que o nome da palestra é Como Prender a Atenção das Pessoas mesmo falando besteira. É algo assim. Então ele mostra o poder da linguagem corporal, da presença que ele tem lá ali naquela apresentação, e ele vai prendendo a atenção das pessoas, ele não está falando nada com nada, mas a forma como ele se apresenta, se coloca, parece que ele é a pessoa mais inteligente do mundo ali. Então é isso que ele Aham. demonstra na palestra dele. Ele fala sobre isso, que ele não está falando nada com nada, mas ele está transparecendo agora confiança, parece que ele está sabendo sobre o assunto e tal. Então, essa linguagem corporal faz toda a diferença. Sim. E a gente nem precisa ir tão longe. Para quem, por exemplo, não assistiu essa palestra, é só a gente pensar nos nossos políticos. Gente, ano vai, ano vem, ano vai, ano vem. E nossa educação não melhora, a educação no Brasil não melhora, as coisas não melhoram. Mas todo ano tem um político que consegue ir lá e se vender falando que vai melhorar a educação, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Exatamente porque ele usa a comunicação, a linguagem verbal dele, para fazer as pessoas confiarem neles. Então, isso é extremamente visível na nossa sociedade hoje. As pessoas são de aparência, não adianta a gente achar que não. A gente pode até falar, né? Nossa, isso é injusto. Quem não consegue passar confiança com a linguagem corporal e tem potencial vai ficar sem ser visto. Isso é muito ruim, muito injusto. E pode até ser. Tem muitos momentos, muitas situações que isso é injusto. Mas é o jogo. Então, se você quer demonstrar confiança, mostrar que você tá ali para realmente fazer o que você veio para fazer, que eles podem confiar que você sabe do assunto, comece pela linguagem corporal. Senão, não tem saída. Você vai ser visto como uma pessoa que não tem confiança. E aí, dentro da linguagem corporal também, eu quero falar mais algumas coisas. Outra coisa da linguagem corporal que passa muita confiança e mais que isso faz você cativar as pessoas. Por que a gente precisa cativar? As pessoas, elas, além de serem levadas pela confiança, elas são levadas muito pela empatia. Então, alguém, ela pode gostar do que você está falando, gostar da forma que você está falando, não necessariamente porque ela gosta do seu conteúdo, mas porque ela gostou de você. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que seguem outras no Instagram, seguem outras em outras redes sociais, não necessariamente porque querem saber do assunto que ele tem para falar, mas gostam dele, gostam da vida dele. E isso não é diferente em nenhuma apresentação. Numa bancada de TCC, é muito mais fácil que você alcance uma boa nota, alcance a aprovação das pessoas dessa bancada, se eles sentirem empatia com você, se eles gostarem da sua apresentação e tudo mais. E o que faz essa empatia vir à tona? Um ar de sorriso no rosto. Você, Joana, não sei se você faz isso voluntária ou involuntariamente, mas você domina isso muito bem. A todo momento que eu tô falando aqui, você em momento nenhum ficou com a cara fechada, ficou olhando sem falar nada. A todo momento, você tá com um ar de sorriso no rosto, com a boca pra cima, né? Com ar de sorriso. Voluntário, Involuntário. eu aqui na live também, junto com a galera, né? Que essas técnicas aí, eu vou narrar. Então, é seu isso. Mas isso é sensacional, porque a pessoa sente que não só você tá ali com ela, mas que você tá querendo estar ali. Então, se a pessoa sente que você quer estar ali, ela se sente automaticamente mais envolvida por você. Então, você, por exemplo, vou usar o seu exemplo de novo. Você tá sempre com a boca para cima aqui levantada, e à medida que eu vou falando, você vai concordando comigo. Isso também é uma coisa muito legal, não só para a bancada de TCC, mas para entrevista de emprego, tudo isso. Quando o seu avaliador, por exemplo, for te fazer pergunta, for falar alguma coisa, à medida do que ele for falando, vai concordando com a cabeça. E mantenha esse ar de sorriso. A Laís, acho que é Laís, não sei pronunciar o nome, mas ela falou, por conta do nervosismo, muitas pessoas se fecham na hora da apresentação. E é exatamente por isso que eu sempre trago isso quando eu vou falar de medo e vergonha. Porque a maioria das pessoas, seja numa entrevista de emprego ou numa apresentação, por causa do nervosismo, fica assim, olhando para um lado, para o outro. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa manter o ar de sorriso, porque a gente conquista a pessoa. E mais do que isso, vocês terem noção de quanto o sorriso é importante. Estudos demonstram que pessoas que são consideradas, aliás, pessoas que sorriem são consideradas mais bem-sucedidas.
sem ninguém saber nada da vida delas. Então, pessoas simplesmente pelo ato de sorrir são consideradas mais bem-sucedidas. Então, tudo isso passa mensagens para quem está te vendo, quem está te escutando. Então, o sorriso é essencial na nossa linguagem corporal. Para além disso, na nossa linguagem corporal, uma coisa essencial é movimentar as mãos. Principalmente numa apresentação que a gente vai ter, normalmente apresentação de TCC, né? É com muito dado, muita pesquisa. Não é só uma história legal de ouvir, não é nada que vai, né? Que é só história e que vai cativar as pessoas só. Não, é informação, é tabela, é pergunta, é resposta. Técnicos. Isso, termos técnicos. Então, se você mexe as suas mãos, você consegue envolver as pessoas mais no que você está falando, mesmo que você esteja falando de informação, de termos técnicos. Então, isso é muito fácil de entender, né? Quando a gente, por exemplo, uma pessoa, se você for para um país que você não fala a língua, a primeira coisa que você vai tentar fazer para se comunicar melhor é gesto. Você vai falar ali, você pode até tentar falar a língua, mas os gestos, eles vêm juntos. Tipo, quero comer. Aí você faz assim, quero comer. Sempre que você vê alguém tentando ser entendido, é por meio das mãos. Isso porque as mãos têm muita capacidade de ser uma grande aliada ou uma grande inimiga da nossa comunicação, da nossa mensagem verbal. Então, à medida que você for falando, e me conta aí se vocês repararam isso, mesmo eu estando num espaço pequeno, que eu nunca deixo minhas mãos escondidas. Nunca. E, além disso, não basta só a gente mexer a mão. A gente precisa mexer a mão desenhando, e isso é muito legal gravar, desenhando o que a gente fala. Então, se você pega e faz só isso aqui com a mão, fica assim, 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 não adianta de nada. E, inclusive, pode atrapalhar a sua comunicação. Porque você vai ser vista como uma pessoa que não tem domínio do seu corpo e tal. Então, quando você for falar, se você está falando de uma coisa rápida, que acontece muito rápido, suas mãos vão acompanhar esse movimento. Agora, se você está falando de uma coisa lenta, que anda devagar, um processo lento que acontece na sociedade, sua mão também vai agir lentamente. Se eu estou falando de uma coisa grande, minha mão abre. Uma coisa pequena, minha mão fecha e fica aqui no meio. Então, tudo isso faz com que a pessoa se sinta e consiga imaginar com mais facilidade o que eu estou passando para ela. Então, as mãos, elas são, assim, uma grande amiga da nossa comunicação. E, inclusive, elas podem ajudar a gente a se soltar um pouco, né, na hora de falar. Se vocês começarem a praticar em casa, vocês vão perceber que é muito mais fácil você falar com desenvoltura se você estiver movimentando as mãos. Agora, se você está com a mão para trás ou com a mão no bolso, é muito mais difícil você colocar vontade, você colocar, né, emoção no que você está falando. E aí você não cativa a pessoa, né?